Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber para uma conversa fraterna e esclarecedora com o tema Desencarnes Coletivos, o nosso amigo, irmão, companheiro de ideal espírita, trabalhador da causa e da divulgação do Evangelho, Edgar Tão. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Edgar. Olá, Zola. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Esperamos que esse estudo, que essas reflexões colaborem conosco para entender essa questão dos desencarnes coletivos tão presentes na nossa vida. Edgar, Allan Kardec vai afirmar, aspas, nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Qual o entendimento do Espiritismo sobre a morte? Zola, eu gostaria, para responder essa questão, eu quero apresentar dois aspectos, né? O primeiro deles é o entendimento do Espiritismo em torno da morte material, ou seja, do fenômeno biológico da morte. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que respondem esse livro, né, essas perguntas por ele elaboradas. Lembremos que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, né, do chamado Pentateuco espírita. Ele apresenta 1019 questões elaboradas por Allan Kardec e respondidas pelos espíritos superiores que desenvolveram esse trabalho juntamente com Kardec. Então, Kardec pergunta nessa questão 68 sobre qual seria o entendimento da morte, né? O que seria a morte para os seres orgânicos, né? E os espíritos respondem simplesmente: a morte é o esgotamento dos órgãos. É isso que eles respondem. Isso é sob o ponto de vista material, eu diria, né? O esgotamento dos órgãos, portanto, acaba por provocar o falecimento dos seres orgânicos, né? A desintegração do organismo fisiológico, portanto. Sob o ponto de vista espiritual, a coisa muda de figura, evidentemente, né? O Espiritismo entende que a morte, sob esse aspecto espiritual, portanto, ela é um processo de libertação do espírito, de transformação do espírito, onde ele volta a ingressar no plano espiritual, dando continuidade à sua vida. Lembrando que nós devemos entender essa vida como a vida espiritual, e não como a existência terrena, a existência corporal. O espírito é pré-existente ao corpo e pré-existente, portanto, às suas próprias reencarnações, evidentemente. Então vejamos que o espírito reencarna, por isso que Kardec se utiliza dessa frase que você citou, né? O espírito, portanto, ele reencarna, nasce, né? Morre no momento do falecimento, do desencarne, e renasce em sucessivas existências, estabelecendo com isso, portanto, a sua vida espiritual. Nós falamos de vida espiritual, né? Porque a vida continua segundo os preceitos espíritas e vários preceitos espiritualistas também. Sem dúvida.
Sem dúvida. Como que o Espiritismo explica a vida pós-morte? Bom, acabei de dizer que esse processo reencarnatório é o processo de continuidade da existência terrena, quando o espírito encarnado, e evidente também da vida espiritual, quando o espírito no estado errante, ou seja, mergulhado no intervalo entre as reencarnações. O Espiritismo entende que esse intervalo entre uma reencarnação e outra é um intervalo na erraticidade. O espírito fica errante, todavia mantendo todas as suas capacidades, todas as suas potencialidades, todos os seus afetos, a sua consciência plena, os seus aprendizados, as suas conquistas. Por outro lado, também, as experiências que não foram exitosas. Ou seja, essa realidade espiritual permanece viva, permanece latente, permanece pungente. E o espírito, naturalmente, desencarnado e vivendo na erraticidade, vai experimentar um outro momento de sua vida, dando continuidade aos seus projetos, dando continuidade ao seu aperfeiçoamento, ao seu aprimoramento intelecto-moral e assim por diante. Portanto, devemos compreender a morte, Zola, como um processo de transformação, né? De transformação de estados vivenciais, mas que são plenamente, potencialmente vividos e experimentados pelo espírito, esteja ele, claro, encarnado, enquanto no corpo, enquanto, vamos dizer, vivo entre nós, ou desencarnado, continuando, portanto, vivo entre os chamados mortos, vamos dizer assim. Allan Kardec traz toda a fundamentação histórica e filosófica desta realidade. E Francisco Cândido Xavier, através da psicografia e da autoria de André Luiz, né, que é mais conhecido, o espírito de André Luiz, já com filmes, inclusive, a esse respeito, mostram um pouco da interpretação, mesmo que cinematográfica, do que é a realidade do espírito pós-morte, né, Edgar? Sem dúvida, exatamente. Os relatos trazidos pelos espíritos, né, acabam, vamos dizer, ilustrando como se dá essa vida enquanto desencarnados, né? Nós vamos realmente reconhecer isso na vastíssima literatura de boa qualidade, na literatura espírita. Edgar, ao longo do tempo, né, a forma de entender e lidar com o momento da morte vem sofrendo alterações, bem como as suas repercussões alteraram a forma de lidar. Há um momento histórico de povos ou de relacionamento com esta realidade que acompanha a humanidade de todo e sempre, que tem provocado interpretações, ações e reações das mais diversas, que impactam muito e criam um temor assustador. Sim, Zola, completamente, né? É importante considerarmos que o entendimento da morte, a vivência do luto, a experiência do luto, a experiência, por exemplo, do culto ao corpo morto, ela tem variado tremendamente a depender da época e, sobretudo, das culturas dos povos, das civilizações. Então, o entendimento da morte, ele é essencialmente herança cultural desses povos, porque é tratado de uma maneira peculiar, por exemplo, no Oriente, de uma outra maneira aqui no Ocidente. O fato é que cada civilização, portanto, se relaciona com o fenômeno da morte de uma maneira particular. Por exemplo, na antiguidade, nos povos mesopotâmios, por exemplo, não é? O corpo pós-morte, ele era cultuado juntamente com os pertences mais caros dessa pessoa que morreu, que eram invariavelmente
sepultados junto com o corpo, a fim de que se tivesse uma ideia de que o espírito poderia usufruir daqueles objetos, né, daquelas características que foram mais caras, mais valiosas para esse espírito. Por exemplo, os hindus incineravam os seus corpos mortos, né, os cadáveres, porque eles acreditavam, por exemplo, que o fogo libertaria o espírito dos eventuais pecados que talvez ele tivesse cometido enquanto vivos. Então vejamos que no México, por exemplo, não é? No México, eles tratam, sobretudo no dia de finados, por exemplo, que é um dia mundial, no Ocidente pelo menos, de cultuação, de culto, né? De lembrança, de memória aos falecidos, mas no México eles são celebrados festivamente, né? Inclusive evocando os espíritos para que eles possam participar das comemorações, das celebrações da vida e não da morte. Então é verdade que cada povo, que cada civilização no decorrer da humanidade vai se relacionar com a morte de uma maneira distinta. De uma forma geral, entretanto, nós podemos considerar que os povos sempre tiveram uma vaga intuição, né, mais ou menos elaborada, de que a vida continua, né? Quer dizer, quando os egípcios que enterravam os seus sacerdotes em posição fetal, por exemplo, né? Muitos foram encontrados em posição fetal, provocando uma reflexão de que eles acreditavam num possível renascimento e que já preparava o corpo para isso, né? Então, vejamos que as culturas vão desenvolvendo a sua interpretação e a sua relação com a morte de uma maneira muito especial. Agora, Zola, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, há essa intuição de que a vida simplesmente não se deteriora, não se acaba aqui, né? Que algo deve continuar. Sobretudo, é claro, essa sensação, esse sentimento, essa intuição se dá nos espiritualistas, não nos materialistas, mas nos espiritualistas, que acreditam, portanto, que há algo além da matéria. É interessante, né? Como as pessoas, nós, ao longo da história, tentamos nos apoderar dos empréstimos, né? Queremos levá-los, guardá-los, conduzi-los. Isso caminha há séculos. Há séculos, há milênios, né, Zola? Há milênios. Há milênios que nós, enquanto humanidade, tentamos levar os empréstimos. E hoje muitos deles estão aí nos museus. É verdade, exatamente. Mas isso mostra também a evolução do pensamento humano, porque esses cultos aos mortos, eles estavam muito relacionados às religiões que essas civilizações, que esses povos professavam, né? Então é natural que haja uma ligação entre o fenômeno religioso e a morte, portanto. Edgar, a morte por causas naturais, aspas nesse causa naturais, né, tem uma preparação, né? Ela vai desdobrando, os acontecimentos vão se apresentando e, em tese, acabam sendo esperadas, né? Agora, como lidar com o inesperado? Como lidar com aquelas mortes repentinas, onde são situações que, aspas, né, fogem àquela naturalidade, aos ciclos do tempo? Sim. Como é que o Espiritismo sugere, indica lidar com estes fatos? Bom, há uma tendência natural da criatura humana esperar que a morte aconteça no final de uma existência, né? Já na velhice, por exemplo, seguindo esse ciclo natural que você acabou de apontar. Há uma expectativa de que isso se dê, porque essas etapas de vida são naturais,
né? O nascimento, o desenvolvimento da criança, depois a outra fase na pré-adolescência, na adolescência, na madureza da vida, na senectude, na velhice e morte, né? Esse é o intervalo que habitual e naturalmente as pessoas esperam experimentar. Então é natural que quando falece uma pessoa idosa, nós, digamos assim, não nos impressionemos como, por exemplo, nos impressiona o falecimento de uma criança, por exemplo, né? Inesperadamente. Então, sempre que a morte alcança a criatura de maneira inesperada, isso causa naturalmente uma comoção por conta desse ciclo natural ser interrompido. Então, nós temos dois elementos aí cruciais. Primeiro, a existência da morte como instrumento transformador, que acabamos de dizer, e a nossa própria aceitação desse momento peculiar, particular a cada criatura. Aceitar ou não a morte, antes de tudo, revela o nosso entendimento sobre ela, né? É lógico, evidente, que a dor da saudade, né? Que o sofrimento temporário, a vivência do luto diante da perda de entes queridos, de amigos, enfim, das pessoas que nos são caras, de personalidades, tudo isso provoca uma comoção, né? Recentemente nós tivemos uma comoção nacional com o falecimento do grande comunicador Silvio Santos, por exemplo, né? Isso provocou uma comoção nacional tremenda. Então, vejamos, e ele já mais de 90 anos. Ou seja, há essa expectativa. Há, entretanto, amigos e amigas, a expectativa de nós prolongarmos a vida o máximo que pudermos, né? Hoje se busca, por exemplo, uma tal fonte da juventude que pudesse trazer para os seres humanos quase que a utópica perpetuidade da vida, né? Então a gente tem uma tendência de querer alongar a vida o máximo que pudermos. Em função disso, Kardec e os espíritos estudam a lei de conservação e a lei de destruição no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que eu sugiro aos amigos lerem, porque são orientações muito fecundas, muito abundantes, muito racionais e lógicas, para se entender como essas duas forças são, vamos dizer, manipuladas, né, inconscientemente, inclusive, para a perpetuação da espécie e para a compreensão da própria destruição natural dos seres vivos, portanto. Agora, saber lidar com essa morte repentina é um desafio para todos nós. Agora, nós teremos mais ou menos dificuldades para lidar com a morte, a depender, inclusive, do nosso melhor ou mais elaborado entendimento sobre ela, sobretudo estruturado na fé, né? Na fé da vida futura, na certeza irrestrita e absoluta do amparo de Deus, que nunca, absolutamente nunca, em nenhum instante, em nenhum momento, a criatura morre antes da hora. É importante reconhecermos isso, né? Há uma explicação que a gente não vai penetrar. Há uma justiça divina que nós não temos condições de entender. Mas o que não há é obra do acaso, né? A obra do acaso não existe nos planos de Deus. Nós que não entendemos, a gente que acha as coisas fortuitas, né? Estranhas. Enfim, divinamente as coisas não funcionam assim. Então, nós precisamos também nos educarmos para a morte, né, Zola? Começar a aceitar a presença da morte sem misticismo, sem mistério, sem receio, sem medo. É desafiador? É desafiador, né? Nós estamos há milênios tentando fazer isso, também não estamos dando conta. Agora, é uma questão de educação do espírito, né? Nós já morremos tantas vezes, é que a gente não lembra, claro, né? Mas a gente já morreu tantas vezes. Vamos morrer de novo, em alguma circunstância, em algum momento, mas vai acontecer de novo. E é importante que a gente se prepare para essa despedida temporária de quem a gente ama e de como a gente vive. Edgar, nós temos um momento forte que são as mortes coletivas, né?
como ocorre em acidentes, como ocorre nas guerras, em cataclismas, por exemplo. Por exemplo. O que acontece? Por que disto? Há vínculos entre essas pessoas, há vínculo entre esses espíritos que desencarnam simultaneamente por um evento. O que explicar? Que considerações nós podemos fazer para os nossos telespectadores e nossas telespectadoras para somar, ajudá-los nas reflexões? Claro. Bom, eu já quero dizer a princípio que necessariamente não há vínculos entre as pessoas desencarnantes nas mortes coletivas. Tá? A princípio, em tese, necessariamente não precisa haver vínculo. Pode haver? Sim, a princípio sim. Mas pode também não haver. E para fundamentar essa minha observação, eu quero trazer uma importante questão levantada por Allan Kardec no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que ele vai dizer lá. Lá no capítulo 5, para aqueles que querem estudar ou conhecer um pouco mais, Bem-aventurados os aflitos, no item 9, Kardec vai dizer o seguinte: não há como crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. É importante dizermos isso, porque nos fenômenos de desencarnes, de morte coletiva, há sofrimento de uma maneira geral, né? Há muito sofrimento. E é importante ressaltarmos que, necessariamente, esse sofrimento não é comum a todos os espíritos que estão desencarnando no momento. Pode ser para alguns, para outros, como Kardec disse aqui, os espíritos vão corroborar isso mais tarde, pode ser prova, ele escolheu. Por quê? Porque amigos, os espíritos escolhem o gênero de seu desencarne. Ah, mas quem disse isso? Não sou eu, também são os espíritos, né? No livro dos espíritos, inclusive, eu quero trazer essa questão aqui, nessa 853. Olha aqui o que os espíritos respondem a Kardec. Kardec pergunta assim: algumas pessoas escapam de um perigo mortal para cair em outro, diz Kardec. Parece que eles não podiam escapar da morte. Não há isso fatalidade? Pergunta Kardec. Os espíritos vão responder para ele o seguinte: fatal, no sentido da palavra, só um instante da morte o é. Vejamos, hein? Está falando do momento, não está falando da morte, está falando do momento, do instante, da circunstância. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Muito bem. Aí Kardec pergunta o seguinte: assim, a mesma pergunta no item A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Olha a pergunta que Kardec faz inteligentemente, porque nós naturalmente experimentamos isso. Os espíritos vão dizer: não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e o seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu a sua existência. Vejamos, isso é importante, amigos. Porque a gente às vezes vê no cenário circunstâncias de morte que para nós são dificílimas de compreensão, de entender. E, na verdade, o espírito está experimentando, está vivenciando um desencarne por ele mais ou menos sabido, mais ou menos conhecido. Agora, no instante em que tem que acontecer. No instante que tem que acontecer, Zola. Então, como se diz por aí, né? Eu lembro quando a gente brinca na ceia de Natal que ninguém morre de véspera, só o peru, né? Só o peru que morre de véspera.
E, de fato, é uma grande verdade, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso também para que possamos compreender esses desastres, esses cataclismas, os tsunamis, né? Os desastres aéreos, como recentemente aconteceu aqui conosco em São Paulo, no interior. E a gente se questiona, ora, como isso se dá? Né? E se dá através desse entendimento. Seria isso, Zó. Esses processos são tão impactantes que eles chamam a atenção, que é onde o individual, toda a experiência que estaria no individual se soma. Então são várias vivências, né? Imagina aqueles que desencarnaram repentinamente, arrimos de família, responsáveis, tutores, que as suas famílias agora estão expostas a aprendizados outros que nunca imaginavam ou supunham existir. Então não é um processo só de aprendizado do espírito, é um processo de aprendizado de um todo, de todos aqueles que estão envolvidos. Passar por isso é complicado. É doloroso demais, né? Por isso que eu chamei a atenção para a questão da expiação. E nós nos comovemos e nos solidarizamos a todas essas pessoas que estão experimentando as dores, as angústias, os dramas, a tristeza, a saudade desses desencarnes tão impactantes, tão dolorosos para todos. Edgar, o programa Visão Espírita agradece a sua presença, seu carinho. Estávamos com saudade de vê-lo aqui. Eu também, muito obrigado. Peço que você rapidamente deixe uma mensagem aos nossos telespectadores e às nossas telespectadoras. Amigos, Deus. Lembremos sempre de Deus. Lembremos do seu infinito amor, na sua infinita bondade e misericórdia. Aprendamos a reconhecer que Deus, antes de tudo, jamais desampara a criatura. Portanto, fé, confiança irrestrita na vontade de Deus, porque Ele sabe o que faz e sempre haveremos de encontrar o amparo amoroso, carinhoso e consolador em Deus, em Jesus e nos seus propósitos de luz. Obrigado, Edgar. Obrigado, amigo e amiga telespectador, e até o nosso próximo programa. Como sempre, fique com Deus. Deus está sempre com você, mas fique com Ele. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.